O audiolivro ou audiobook é um importante recurso que traz a obra literária contada oralmente, permitindo que as pessoas escutem os livros narrados a qualquer momento e assim diminuam as dificuldades que porventura possam ter em relação à leitura. É também uma opção que proporciona a inclusão de pessoas com deficiências no universo da leitura, facilitando o acesso a informações e conteúdos importantes para o desenvolvimento humano. De acordo com a neurolinguística, interagimos com o mundo e aprendemos coisas novas através de sistemas representacionais ou canais sensoriais, que denominamos de visual, auditivo e sinestésico. Nos próximos 7 vídeos, vamos explorar o aprendizado através do canal auditivo, saboreando a obra publicada em 2018, intitulada Eu Vibro, Tu Vibras, Tudo Vibra. Conexão Corpo-Mente-Espírito, por Grécia Santos. Explore essa experiência, desenvolva sua audição. Experimente. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão Corpo-Mente-Espírito. Agradecimentos. Agradeço aos meus amparadores espirituais pela generosidade, apoio e por auxiliar em meus esforços. Ao professor Laércio Fonseca, Moisés Ezagui e Hélio Couto, pela competência e ensinamentos que serviram de base para minha reforma íntima e para a realização deste trabalho. Ao amigo especial e parceiro César Di, pela paciência, carinho e pelas conversas valiosas sobre os assuntos que trato neste livro. Ao querido Danilo Rodrigues, pelo belo trabalho de design gráfico. Às queridas Márcia Souza e Márcia Ramos, pelo incentivo a desenvolver e concluir este trabalho. Agradeço também ao Instituto Movimento Evolutivo, que tem sido o impulsionador de toda a força, coragem e por me proporcionar a oportunidade de servir e ser útil neste planeta. Aos meus pais, pelo amparo, proteção e amor dedicados. Aos meus filhos, Fábio, Fernando e Luiz Antônio, fontes de amor que carrego comigo no despertar de cada manhã. Gratidão a todos. Prefácio. A forma como pensamos e agimos está relacionada com a visão de mundo que adquirimos durante o percurso de nossas vidas, pois somos atravessados por crenças, dogmas, ideias preconcebidas, medos e comportamentos que são transmitidos de geração em geração, seja pela família, sociedade, mídia, instituições e etc. A junção de todos esses fatores sustentam os modos de vida das pessoas e, por vezes, dificultam uma compreensão mais complexa e abrangente da realidade. Estes engessamentos e etnocentrismos colaboram muito na geração de conflitos, pois induzem a preconceitos, discriminações e atribuições de estereótipos a culturas ou situações diferentes das que estamos acostumados a vivenciar. Estar aberto ao novo, observar, conhecer outras culturas, pensamentos, sem pré-julgamentos, é uma atitude que auxilia imensamente na expansão da consciência. Com a proposta de um olhar antropológico, busco aprofundar os conhecimentos para compreender o real fundamento de nossa existência e, assim, ampliar a nossa percepção de mundo. Neste sentido, lanço mão de algumas obras realizadas por pesquisadores e cientistas que nos auxiliam na superação e mudança de paradigmas, bem como na transformação dos modos de vida, trazendo um despertar para uma nova perspectiva do ser humano, a expansão da consciência. Tendo em vista a profundidade do tema, torna-se indispensável refletir sobre física quântica, metafísica e espiritualidade e a importância desses conceitos na compreensão de como funciona o universo. Para tanto, inicio com algumas perguntas. Quem somos?
De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da vida neste planeta? De que maneira a compreensão sobre física quântica nos ajuda a refletir e repensar sobre nosso modo de vida e o processo de aprendizagem, não como algo linear, mas sistêmico. Para refletir sobre estas questões levantadas, o primeiro capítulo, Pensamento Sistêmico e Percepção Humana, discute a visão fragmentada e linear que durante anos permeou o âmbito escolar, o sistema econômico, religioso, social, procurando mostrar a importância de pensar a individualidade e a autonomia não como independência e separatividade, mas como parte de um todo, conexidade. O segundo capítulo, Filosofia Oriental e Física Quântica, faz uma abordagem sobre a ponte que une ciência e espiritualidade, utilizando como base teórica o Tao da Física e a Teia da Vida de Fritjof Capra. O terceiro capítulo, Física Quântica e Mudança de Paradigmas, discute sobre a utilização deste conhecimento nos avanços tecnológicos e os equívocos que vêm sendo realizados, alterando todo o propósito construtivo desta descoberta evolutiva. Com o objetivo de buscar possíveis soluções para desconstruir o paradigma materialista vigente e auxiliar na cura de uma sociedade doente que acaba se tornando refém de mecanismos de controle de massas. O quarto capítulo, Cura Quântica, Processo de Autocura, ressalta a importância e o incentivo à busca pelo conhecimento e autoconhecimento, ao gerenciamento das emoções, acionando recursos internos para descobrir o potencial humano em cada um, levando à construção consciente da realidade e autocura. O quinto capítulo, Dicas que auxiliam o seu dia a dia, traz algumas dicas e práticas que têm como objetivo auxiliar na elevação e equilíbrio de frequências vibratórias e, consequentemente, ter mais saúde física, mental, emocional e espiritual. O sexto capítulo, Educação Quântica, um novo olhar, visa propor novas abordagens e perspectivas de ensino-aprendizagem, utilizando a educação quântica como ferramenta impulsionadora de mudança de paradigmas e um jeito inovador de compreender o mundo e as relações aqui estabelecidas. Para finalizar, no sétimo capítulo, Despertando a Centelha Divina, Relato Pessoal, trago um breve relato de algumas experiências pessoais que contribuíram imensamente em meu processo de autoconhecimento, autoenfrentamento, autocura e despertar da consciência. Um processo que transformou e continua transformando minha vida. Busco, portanto, contribuir com novos olhares, utilizando a física quântica como instrumento de pesquisas e experiências, pois, além de auxiliar na reflexão individual, se apresenta como uma excelente ferramenta de conexão corpo, mente, espírito. Capítulo 1. Pensamento sistêmico e percepção humana. Para compreendermos como funciona o universo, os padrões e sistemas vivos, necessitamos de uma nova forma de pensar, ou seja, mudar a ênfase que damos às partes, conhecida como abordagem mecanicista reducionista, e passar a interligá-las à visão do todo, que é a visão holística, sistêmica. O pensamento sistêmico surgiu no início do século XX, simultaneamente em várias disciplinas na área da educação, sendo a biologia a pioneira, passando pela psicologia, chegando à ecologia, onde surgiu o termo ecossistema, finalmente sendo utilizado também na teoria quântica, pois os físicos descobriram que não pode dividir o mundo em partes elementares independentes. Quando deslocaram a atenção do mundo macroscópico para os átomos e as partículas subatômicas, perceberam que nada se apresenta de maneira isolada
e sim numa complexa rede de conexões interdependentes. Segundo Heisenberg, o mundo aparece assim como um complicado tecido de eventos, na qual conexões de diferentes tipos se alternam, se sobrepõem ou se combinam, e por meio disso determinam a textura do todo. Ao estudarmos os ecossistemas, podemos constatar que todas as espécies estão interligadas, resultando num fantástico equilíbrio natural. Portanto, conectividade, relação e contexto passam a ser a nova forma de pensar, conhecer e ver a realidade. Conhecer a realidade significa ter a capacidade de olhar e ver, não com seus próprios valores, referências ou padrões adquiridos, mas com um olhar que valoriza e envolve o contexto, as relações, as conexões e experiências. Trazendo o pensamento sistêmico para a compreensão do tema que abordo neste livro, proponho que pesquisem e façam experiências em suas próprias vidas, procurando observar as interligações que ocorrem nas situações do dia a dia, pois somente assim ocorrerá aprendizado e efetiva transformação de vida. É preciso fazer sentido dentro do contexto de suas vidas. O aprendizado ocorre a partir do momento em que se visualizam o que foi ensinado na prática de sua vida pessoal, nas experiências, pois o sujeito que aprende transforma sua vida, e essa transformação acontece devido à assimilação de informações que geram novas formas de pensar e agir, novos comportamentos. Neste sentido, percebemos que o processo de ensino-aprendizagem vai além de mera aquisição de conhecimentos, mas gera mudança de comportamento, disposição e forma interior de pensar, de ser e sentir, que se exteriorizam em atitudes e ações. O sistema social em que vivemos produz cidadãos voltados para a competição, luta, tensão, gerando efeitos negativos sobre a aprendizagem e ao comportamento humano, pois é dessa forma que acontecem as relações em nossa sociedade. Os mais fortes procuram dominar e explorar os mais fracos, ocasionando conflitos sem fim. Segundo os conceitos abordados por Capra, formar o cidadão significa despertar ou fazer perceber que todos nós fazemos parte de uma rede de conexões e que nossos atos influenciam o todo. Essa visão nos mostra que somente a cooperação poderá trazer harmonia e paz à sociedade. A autopercepção é fundamental para que tenhamos consciência que somos capazes de transformar e criar novas possibilidades. Apesar de sermos sujeitos únicos, fazemos parte de uma estrutura em que cada um está, de certa forma, ligado ao outro. Por isso, a importância das interações, das relações. A formação do cidadão precisa estar voltada para a realidade, onde o senso crítico, a consciência estejam presentes na construção do conhecimento. Capra, em seu livro A Teia da Vida, mostra que o ser humano, além de ter a percepção do meio ambiente, possui a autopercepção. E é esta característica que possibilita o homem a criar um mundo e ser participante ativo do processo da vida, tendo a consciência de que, através das relações com os outros, somos capazes de transformar e criar novas possibilidades. Segundo Edgar Morin, educar para a era planetária significa que devemos nos questionar para saber se nosso sistema educacional está baseado na separação dos conhecimentos. Nós aprendemos a analisar, a separar, mas não aprendemos a relacionar, a fazer com que as coisas se comuniquem. Isso nos torna incapazes de conceber a complexidade.
Tudo está conectado, não somente na realidade humana, como também na realidade planetária. No novo paradigma, o paradigma sistêmico ou da complexidade, a educação não se dá de forma linear, mas aleatória, por meio de troca de saberes, relações, conexões, formando uma rede de conhecimentos. No modelo clássico, o conhecimento é fragmentado, analítico, ou seja, isola-se alguma coisa a fim de entendê-la. Já no sistêmico, o conhecimento é contextual. Procura-se conhecer todo o processo para então compreender as partes. O conceito de complexidade, segundo Edgar Morin, é uma mediação entre o modelo cartesiano e o sistêmico. Não valoriza um modelo em detrimento de outro, e sim um modelo complementando o outro. As partes são tão importantes quanto o todo. Os modelos clássico e sistêmico se entrelaçam, e esse movimento, que reside em aceitar a diversidade, pode provocar a novidade, a criatividade. Citação de Edgar Morin. É necessário dizer que não é a quantidade de informações nem a sofisticação em matemática que podem dar sozinhos um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar o conhecimento no contexto.